Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer para vocês esse vídeo com um resumo da nossa avaliação bimestral de física, tá? Sobre os dois tópicos, campo elétrico, que é o capítulo 3, e o potencial elétrico, que é o capítulo 4. Vamos lá. A respeito do campo elétrico, que é um vetor, tá? Então, todo estudo de campo elétrico, ele é pensado para a estrutura vetorial, onde nós temos aí as características de um vetor, intensidade, direção e sentido, tá? Que sempre a gente vai estar analisando dentro aí do contexto de análise vetorial. Então, em se tratando do campo elétrico, onde tudo começa, né? De forma resumida, nós temos aí a carga, como sendo, por exemplo, uma carga positiva, e essa carga, ela por sinal, ela consegue gerar no entorno dela linhas de campo, tá? Essas linhas de campo, eu vou desenhar apenas 4 aqui. Essas linhas de campo, elas são radiais para fora, tá? Então, aqui são as linhas de campo elétrico, gerado por uma carga fonte. E nós temos a carga negativa, tá? Ou o corpo carregado negativamente, que neste caso gera linhas de campo orientadas para dentro. Então, aqui nós teríamos uma carga negativa gerando linhas de campo elétrico radiais para dentro. Então, essas aqui seriam as linhas do campo elétrico. Bom, o que mais que a gente tem aqui, né? A gente tem a definição. Vamos para a definição de campo. Definição de campo elétrico. Quando a gente fala definição em física, obviamente aparece uma formulação matemática. Então, a forma de cálculo de um campo, tá? Em alguma região do espaço, né, criado por cargas fontes, pode ser determinado de acordo com o que uma carga de prova sente quando ela entra neste campo. Então, aqui nós temos a fórmula inicial, que é a fórmula da força por unidade de carga, tá? Essa fórmula nos revela que se eu colocar, por exemplo, alguma carguinha de prova, né? Vamos supor, cheguei aqui e coloquei uma carguinha de prova positiva aqui, tá? E aqui existe sim a manifestação de campo elétrico. Automaticamente essa carga começa a se afastar com uma força, tá? Então, como é que a gente calcula esse campo nessa interação de forças entre a carga fonte e a carga de prova? A gente calcula pela definição, que é essa daqui, tá? Só que essa definição, ela acaba, na verdade, indo de encontro com a lei de Coulomb. E se vocês lembram da lei de Coulomb, nós temos aí módulo da força elétrica igual a constante eletrostática no vácuo em geral, que é o K0, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre d quadrado, tá? Que é a distância entre as cargas ao quadrado. Como eu disse, nós não vamos ter aí lei de Coulomb explicitamente na prova, tá? Mas vocês já passaram por esse assunto. Quando eu jogo essa lei de Coulomb aqui, a força elétrica, né? Quando eu aplico isso de volta na fórmula da definição de campo, aí a gente gera uma nova fórmula, tá? Que nova fórmula é essa? Novamente, nós continuamos aqui no módulo do campo elétrico, como sendo K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, vezes D sobre D quadrado, né? Vezes Qzinho. Só que aí eu já estou simplificando aqui. Já estou escrevendo direto a fórmula da sua maneira final, tá? Então, nós temos aí basicamente, deixa eu só apagar essa setinha e deixar ela um pouco melhor aqui. Nós temos aí a forma final do campo elétrico Kqzão, ou K módulo de Qzão, sobre D quadrado, ok? Lembrando aí alguns termos, nós vamos ter o vetor campo elétrico, nós vamos ter o Q de carga fonte,
ou só carga, tá? Nós temos o K0, que é a constante eletrostática. E aí nós temos, obviamente, as unidades de medida, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado aqui para caber as unidades de medida. Então, para cada uma dessas grandezas, nós vamos ter aí Newton por Coulomb, campo elétrico, Coulomb, carga elétrica, e Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Muito cuidado aqui, porque, obviamente, essa matéria exige muito de vocês no sentido de unidades de medida, sistema internacional e assim por diante, ok? Bom, de campo elétrico é basicamente isso. Eu vou especificar agora de maneira exemplificada, mas antes dos exemplos, vamos dar uma olhadinha aqui em submúltiplos importantes desse tópico. Submúltiplos. Eu estou percebendo que em aula tem uma porção de alunos que não estão se atentando nisso. Os principais submúltiplos, tá? Principalmente submúltiplos de carga. Então, nós vamos ter aí o milicoulomb, o microcoulomb e o nanocoulomb, tá? Se vocês se atentarem aí nas potências de 10 representativas de cada um deles, 10 a menos 3 coulomb, 10 a menos 6 coulomb e 10 a menos 9 coulomb, tá? Atentem-se nisso. Alguns exemplos mais práticos. Vamos exemplificar um pouco. Aliás, eu vou criar um exemplo só para o vídeo não ficar tão longo, tá? Um exemplo bem completo. E esse exemplo ele está dentro do eixo cartesiano. Vamos pensar aqui num eixo X. Vamos supor que eu tenha nesse eixo aqui a localização de uma carga aqui e uma outra aqui. Podem ser quaisquer medidas, tá? Então, vamos supor que eu coloquei aqui uma carga positiva à direita, um objeto carregado positivamente. Vamos supor que eu coloquei um objeto aqui carregado negativamente. E, obviamente, que essas cargas elas vão gerar linhas de campo. E o que nós podemos analisar aqui? Eu vou colocar 3 posições dentro desse eixo. Quais são essas posições? Eu vou colocar aqui a posição que eu vou chamar de número 1. Aqui fora, à esquerda da carga positiva. Aliás, vou fazer melhor. Vamos numerar, não. Vamos colocar X. Aqui eu vou colocar Y. E à direita da carga negativa eu vou colocar a posição Z. Tudo isso aqui poderia se traduzir em números, tá? Vamos analisar o que acontece, qual é o campo resultante na posição X, tá? Percebam aqui comigo, a linha de campo que passa por X devido à carga positiva, que é essa daqui, e aqui é a negativa, tá? A linha de campo ela vai sair da carga e vai atravessar o ponto. Então, como ela sai da carga e atravessa o ponto, eu vou desenhar em cima do eixo. Olha lá. Aqui está a linha de campo criada. Só para também ser mais didático, vamos chamar essa carga, né? Vamos chamar essa carga aqui de 1 e essa carga aqui de 2. Então, no ponto X, nós vamos ter o campo gerado pela carga 1. Tá? Bom, pensando que essa carga número 2 é negativa, a linha de campo vai entrar nela, certo? Então, nesse mesmo eixo, nós vamos ter mais um vetor, tá? No mesmo sentido, que seria o campo 2. Vou colocar o sinalzinho de vetor aqui. Conclusão. Qual que é o campo resultante no ponto X? É uma soma, porque os dois vetores apontam para o mesmo lado. E1 mais E2. E aí, é claro, tá? A gente precisaria abrir essas duas fórmulas, que seria K módulo de Q1
tá? Sobre D1, que é a distância da carga ao quadrado, né? Mais K, módulo de Q2. Eu não estou escrevendo no módulo aqui, tá? Já estou escrevendo como se fossem escalares. Sobre D2 ao quadrado. Lembrando que como está em módulo, não faz sentido colocar o sinal aqui, né? Então, já estou escrevendo de uma forma que tudo fica positivo. Legal, agora vamos fazer a nossa análise do campo resultante lá na partícula Y, no ponto Y. Novamente, o que nós temos? Temos uma linha saindo para a esquerda aqui da carga, né? Como se ela estivesse indo lá para o infinito na esquerda. Logo, o que nós temos aqui? Campo gerado pela primeira carga. Já a carga negativa lá do outro lado, vai vir uma linha do infinito tentando entrar nela. E obviamente que essa linha, quando passa pelo ponto Y, ela está passando na direção horizontal, sentido para a direita. Aqui percebam, vetores concorrentes. Aqui nós tínhamos vetores no mesmo sentido, na mesma direção, soma. Vetores concorrentes, direção igual, sentidos opostos, subtrai, tá? Como a gente vai estar trabalhando aqui em módulo, a gente tem que calcular cada um deles individualmente e ver quem é o maior para poder fazer a subtração. Por uma questão de sinal, vamos supor que o E1 seja maior do que o E2. Então, a gente faz a subtração do E1 pelo E2. Novamente, a gente abriria as fórmulas, tá? KQ1D1, KQ2D2. E para finalizar, lá no ponto Z, tá? Esse exemplo aqui, ele ilustra bem isso. Lá no ponto Z, vamos pensar na carga 1 de novo. Emitiu uma linha, atravessou, tá? Indo para a direita. Então, lá no ponto Z, campo elétrico criado pela primeira carga, horizontal para a direita. Já aqui, nós temos uma linha vindo do infinito tentando entrar na carga negativa, radial para dentro. Então, essa linhazinha no ponto Z estaria representando um vetor apontando para a esquerda. Então, aqui seria o campo número 2. Percebam, o que acontece nas extremidades é a mesma coisa, é uma subtração de vetores, no caso de cargas opostas, né? Mas o que acontece entre as cargas opostas vai ser uma soma vetorial. Então, conclusão, o que seria o campo resultante lá no ponto Z? Seria exatamente uma subtração também. Mas aqui, vamos supor que nesse caso aqui o E2 seja maior do que o E1, tá? Porque o ponto está mais perto da carga negativa. Então, E2 menos E1, tá? Subtração vetorial. Bom, esse exemplo ilustra bem como que a gente determina aí o campo, tá? O campo resultante, dado por duas cargas. Se eu colocar uma terceira carga aí a gente vai ter que analisar os pares, né? Mas é basicamente isso. Eu vou fechar esse vídeo aqui agora, porque eu vou gravar depois o do potencial elétrico, tá? Para não ficar muito grande. Então, eu vou gravar um vídeo basicamente por tópico, certo? Então, até já.